Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra do Senhor e abra comigo a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o que está escrito no capítulo de número 7. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 11. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha só o que diz. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: em dia subsequente, ou no dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. E todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém? Olha como que Jesus, ele é maravilhoso. Você crê que Jesus é maravilhoso? Você crê que verdadeiramente o que está escrito na Bíblia é verdade e que aconteceu? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir que Deus venha falar conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, aqui nesta manhã, entramos em Tua presença, Pai, com o coração voltado para Ti, com o coração sedento para ouvir a Tua voz. E é por isso, ó Deus, que te pedimos, ó Pai, fale conosco, que essa palavra, meu Deus, ela venha iluminar o nosso caminho. Mas, meu Deus, trabalhe na nossa mente, porque nós somos pequenos demais, ó Pai. E se o Teu Espírito Santo não descortinar a Tua palavra a nós, meu Deus, nós sairemos daqui vazios, ó Pai. E é por isso que te pedimos, toma o Teu lugar de honra aqui neste altar e em cada coração aqui nesta igreja. E aonde essa mensagem chegar, ó Pai, que o Senhor venha falar com essa pessoa, venha levantar, venha mudar a vida dos Teus filhos. É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque essa mensagem, ela vai trazer esperança para o seu coração. Amém, amados? Então vamos lá. Amados irmãos, a pintura mais conhecida do mundo inteiro é o quadro de um pintor chamado Leonardo da Vinci. E esse pintor, ele é o autor
de um retrato de uma mulher, de uma pintura que se chama Mona Lisa. Você sabe muito bem, alguns ali na Itália chamam de Gioconda, né? É um quadro muito conhecido, muito famoso. E esse quadro, ele demorou 14 anos para ser concluído. Ele começou a ser feito no ano de 1503 e foi concluído no ano de 1517. E esse quadro, que não é tão belo assim, ele tem um valor muito alto. Para você ter uma ideia, na cotação dos dias de hoje, o quadro da Mona Lisa, ou a Mona Lisa, ele foi avaliado em 2,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro, não dá para pagar suas contas tudo, fala a verdade. Não resolve um bocado de problema, não resolve todos, mas uma boa parte vai ser resolvido ali. Mas nem é um quadro tão belo assim, e o valor é muito alto. Mas, ao longo da palavra de Deus, se nós formos pegar momentos da palavra e fazermos um retrato dessas passagens, nós vamos conseguir telas muito mais belas do que a própria Mona Lisa. Igual, por exemplo, se você que está aqui nessa manhã fosse escolher uma passagem da Bíblia para fazer um belo quadro, qual que você escolheria, hein? São tantas passagens, fala a verdade, que fica até difícil de escolher. Pensa na travessia do Mar Vermelho, que quadro lindo que Deus, Ele com a sua própria vontade, com a sua própria mão, Ele deixou na nossa mente. Pensa bem, aquele povo inteiro passando pelo meio do mar, e diz a Bíblia que as paredes eram como muros à sua direita e à sua esquerda. Que quadro belo, fala a verdade, sim ou não? Pensa no outro quadro aí, Davi enfrentando Golias ali naquele vale, ali com a funda na mão assim, e aquela pedra sendo atirada. Pensa bem, que vitória, como que Deus, Ele deu a vitória para o seu servo, que confiou nele. Se você fizesse um quadro desse, poxa, ia ficar muito belo. Pensa numa outra passagem, Daniel, ali na cova dos leões, os amigos de Daniel dentro da fornalha, e o quarto homem ali dentro junto com eles. Imagina só, são quadros muito mais bonitos que estão na nossa mente, e se nós fôssemos colocar valor, eu digo para você que seria um valor inestimável, impagável. Aquilo que Deus faz é assim. Só que, meus irmãos, no texto que nós lemos aqui, inicialmente, na contramão das passagens mais belas que a Bíblia ela nos mostra, ela traz para nós, podemos dizer que essa passagem de Lucas 7, a partir do versículo 11, é um dos quadros mais tristes da Bíblia. É uma das passagens mais severas da Bíblia, porque relata algo que acontece na vida de uma pessoa que dilacera não somente o corpo, mas dilacera a alma. O espírito fica desgostoso, porque pensa bem comigo, amados irmãos, a perca de um ente querido é triste, sim ou não? Quando você tem uma pessoa que você ama, não importa qual o grau da família que ela está, é muito triste. Mas a perca de um filho é muito mais triste. Na vida de uma mãe, na vida de um pai, a perca de um filho é triste demais, porque a ordem da vida foi alterada. São os filhos que enterram os pais, e quando um pai tem que enterrar um filho, é muito triste. Não importa a idade, ou se estava passando por um momento de enfermidade, não importa, é sempre muito triste. Só que, meus irmãos, o filho
de uma viúva ser enterrado é muito mais triste. Só que o filho único de uma viúva é muito mais triste. Se nós fôssemos dar um nome para esse quadro, é o retrato máximo da dor de uma pessoa. Essa mulher está perdendo tudo o que tem. Ela está sofrendo ataques da vida que estão vindo com muita força contra ela. E a dor é muito grande. A tristeza é muito grande. Só que ainda que a tristeza ela seja grande na vida de uma pessoa, Deus ele pode mudar qualquer situação. Você crê nisso? Diga, Deus ele pode mudar qualquer situação. Então vamos aqui fazer uma exposição desse texto para nós extrairmos e vermos isso e despertarmos essa esperança. Olha o que diz em Lucas 7, versículo 11. Diz assim: em dia seguinte, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Repare que Jesus, ele está indo sendo seguido pelos seus discípulos, mas agora uma numerosa multidão vai estar seguindo Jesus. E diz a palavra que Jesus, ele vai entrar numa cidade chamada Naim. E a cidade de Naim, ela é uma cidade pequena que fica a 10 quilômetros da cidade de Nazaré, onde Jesus ele foi criado ali, pelo menos por uns 29 anos a 30 anos de idade. Ele passou muito tempo ali em Nazaré. É uma cidade que fica próxima do Monte Tabor, que é um monte muito conhecido em Israel. Mas o nome Naim, ele mostra que era uma cidade boa de se viver, porque a palavra Naim, ela significa tranquilidade. Era uma cidade tranquila de se viver. Era uma cidade pacificadora. É uma cidade que as pessoas, geralmente, elas vão para lá e vivem a vida inteira pela sua tranquilidade. Só que, ao contrário desse nome, na vida dessa mãe, não estava sendo tempos de tranquilidade, não. Embora o lugar se chama tranquilidade, na vida dessa mulher não tem nada tranquilo. Por quê? Porque, segundo a palavra de Deus, a morte, ela é o rei dos terrores. A morte, ela é o rei dos terrores, segundo a Bíblia. E mais uma vez, a morte, ela entra dentro do lar dessa mulher. Ela entra dentro desse lar. E, meus irmãos, diz aqui que no versículo de número 12, diz assim, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Entenda o seguinte, geralmente o cemitério em Jerusalém, ele fica fora da cidade, num campo neutro. Por quê? Porque o judeu, se ele tocar em um defunto, ele fica imundo. E para não ter perigo de se tornar uma pessoa imunda, os enterros, os cerimoniais fúnebres, eles são feitos fora dos limites da cidade. E é por isso que eles estão indo em um cortejo, aonde muita gente estava indo, e diz que aquela mãe viúva vinha ali, fazendo o mesmo percurso que há pouco tempo ela tinha feito há tempos atrás. Porque há pouco tempo ela fazia o mesmo percurso que ela faz agora. Só que ela estava com o filho do lado, indo sepultar o marido. Ela tinha um amparo, ela tinha um apoio, chorando pela vida do esposo, pela perca do esposo. E, meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa, na vida de um casal, a perca do cônjuge é pior do que a perca de um filho.
Pastor, não, o senhor não sabe o que está dizendo. O filho saiu de dentro da pessoa, mas depois os filhos eles casam e vão embora. A pessoa que tem um cônjuge, um companheiro, uma companheira do seu lado, por que muitas pessoas que às vezes elas ficam casadas há muito tempo, o marido morre, passa pouco tempo depois, a esposa também vai para a glória. Ou vice-versa, por quê? Porque a pessoa não se vê casada com mais ninguém. Só aquela pessoa que aguenta as piadas ruins que ela conta, aquela cumplicidade, aquela amizade, aquele carinho, simplesmente desaparece. Por isso que Eucana, um dia ele vai virar para sua esposa Ana e vai dizer: mulher, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, não. Sou seu companheiro, sou seu amigo, eu te amo do jeito que você é, eu te amo você demais. Por isso que essa mulher, ela está sentindo muita dor ao ir sepultar o seu esposo, mas ela tem o amparo do filho. Imagina o filho já jovem falando: mãe, não fica assim não, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Ah, meu filho, o que vai ser de nós? Seu pai era o sustento dessa casa. Não, mãe, eu vou trabalhar também, eu vou estar aí te ajudando, pode ficar tranquilo que não vai faltar nada para a senhora não. Ah, meu filho, o que vai acontecer? Aqui é tranquilidade, mas nós vemos que o mundo está tão difícil, tem um bandido chamado Barrabás aí que está atormentando a cidade. Não, mãe, pode ficar tranquila que eu vou estar protegendo a senhora. Ela foi sepultar o marido, mas ela tinha um amparo. Mas agora, ela faz o mesmo trajeto, só que sem o amparo da primeira vez. E aquele sentimento de está acontecendo de novo é terrível. Quando parece que o filme se repete na vida de uma pessoa, é terrível. Tanto para quem passa. É igual quando uma pessoa, ela é traída. Ela vai lá e perdoa. Não, tudo bem, perdoou. Você deu um deslize. Mas de repente a mulher ou o marido percebe que o cônjuge está meio estranho. Fala: meu Deus, está acontecendo de novo. De novo eu vou sofrer pelo mesmo erro. É terrível. Mas não somente para quem sofre. Igual a pessoa que, por exemplo, ela não consegue se livrar do pecado e fica tendo os mesmos erros repetidos, é terrível. A pessoa que, por exemplo, ela todo dia ela é derrotada pelo maligno. Quando ela olha no espelho, ela fala: cara, você não presta para nada, porque de novo você foi derrotado pelo mesmo erro. E o sentimento de culpa, de desolação, ele vem. E essa é a realidade dessa mulher. Essa mulher, ela está sofrendo de novo pela segunda vez. E eu imagino que o chão está se abrindo, porque o caminho até o cemitério ele fica longo demais. E as pessoas ali em volta dela, chorando, às vezes olhando para aquela situação com pena, com olhos de pena, estão acompanhando ela, com medo dela passar mal, se desesperar ali, e falar: o que vai ser da minha vida agora? Porque é isso que passa no coração dessa mulher. O que será de mim agora? Uma viúva que não pode trabalhar, sem filhos. Eu vou ter que ir agora todos os dias ao templo para ver se eu consigo encontrar alguma coisa até para me comer. Amados, a situação dessa mulher é crítica. O quadro que está sendo pintado na vida dela, se torcer ele sai lágrimas. E talvez esse tenha sido o quadro da tua vida. Talvez você tenha sofrido momentos difíceis um atrás do outro. Uma situação complicada, uma atrás da outra. Você tem sofrido investidas do maligno, uma atrás da outra. Mas assim como eu disse, eu quero repetir mais uma vez: Deus, Ele pode mudar essa situação. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele vai além, Ele tem todo o poder de arrancar o mal pela raiz e nos dar uma vida nova. Deus, Ele tem esse poder. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 11, que Jesus, ele estava indo, entrando na cidade,
quando as duas multidões se encontraram. É tão interessante porque uma multidão é liderada por um filho morto, que estava destinado a viver, filho único. E a outra estava liderada por um filho único, que estava destinado a morrer, que era Jesus. E quando Jesus vê aquela situação daquela mãe, diz aqui no versículo de número 13, diz a palavra do Senhor assim, vendo-a, enxergando-a. Pensa bem comigo. Essa mulher está cercada por uma multidão, mas Jesus, ele vê aquela mulher. Ela está cercada por uma grande multidão, segundo a própria palavra de Deus. Parece um neoplasmo, né? Porque a multidão já é numerosa, mas é uma hipérbole para deixar claro que tinha muita gente em volta dela. Mas Jesus, ele vai enxergar ela. Meus irmãos, o mundo desabou em cima dessa mulher. Ela está debaixo dos escombros. E Jesus, ele vê ela daquela situação. Você pode estar debaixo dos escombros falando, ninguém está me vendo. Mas Jesus, ele está olhando para você. Ele te vê. Diga para quem está do teu lado, Jesus te vê. Amém? Ele está olhando. Ainda que pareça que você está debaixo da terra, Jesus, ele consegue te enxergar. Amém? Diz que ele vai ver muita gente em volta, mas ele consegue enxergar aquela mulher. Mas o que Jesus, ele vai fazer? Diz aqui no versículo de número 13, continuando. O Senhor se compadeceu dela. Amados, o que é compadecer? A palavra, hoje nós usamos muito o termo empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar de uma pessoa que está sofrendo. A pessoa está sofrendo, quando você se coloca no lugar dela, você tem empatia. Mas compadecer é muito mais profundo. Compadecer é você se vestir da pele da pessoa, olhar para a vida com os olhos que ela tem, sentir a dor no coração que ela sente. É isso que Jesus, ele está fazendo. É como se Jesus, ele entrasse na pele daquela mulher, visse a vida com os olhos dela, ela preocupada, perguntando-se para si mesmo o que seria dela, o que aconteceria com ela agora, que talvez ela também não viveria tanto tempo. Talvez as doenças, as depressões, as tristezas, as dificuldades que estavam batendo já na porta do coração dela, entrariam. Jesus, ele vai se compadecer. E meus irmãos, só tem duas pessoas que sabem a dor na essência da sua palavra, que é quem sente a dor e Jesus. Quem está sentindo a dor sabe a profundidade que está. Mas Jesus, ele também sabe a profundidade, ele sabe como você enxerga, porque a Bíblia diz que ele é o Emanuel, ele não é o Deus do lado de fora, ele é o Deus conosco, ele está dentro de nós, se compadecendo, sentindo a nossa dor, e ele pode mudar tudo isso. Amém? Ele não está do nosso lado, ele está dentro de nós. Quando Jesus, ele vê aquela mulher, ele se compadece dela. E quando ele se compadece, ele sente o que ela está sentindo. Jesus, ele está sentindo a sua dor nessa manhã. E o que Jesus, ele vai dizer para aquela mulher? Diz aqui, versículo 13, a parte C. O que está escrito aí? O que está escrito? Não chores. Meus irmãos, se tem uma coisa que é constrangedor em um velório, é você dizer para quem está sofrendo, não chora não. Não chores, porque, amados, em um funeral muita gente chora. É aquele momento, tem nada mais deselegante, é você falar assim, você está bem? Ou você perguntar, como é que você está? Se a pessoa perdeu um ente querido, como que ela vai estar? É uma pergunta retórica.
Não chores. Não, meu irmão, nós não temos esse direito. E em um funeral muita gente chora. E antigamente as pessoas choravam até profissionalmente, né? Tinha aquelas mulheres, né, capideiras, né? É isso mesmo, né? Você que é mais antigo aí. Choravam profissionalmente para o velório ficar mais melindroso, algo mais quebrantado. Pagava-se pessoas até para chorar de um velório. Mas Jesus, ele vê muita gente chorando, mas ele vai naquela mãe e diz para ela: não chores. É porque Jesus, meus irmãos, ele é tão maravilhoso que ele sabe que tem pessoas que sofrem mais do que as outras. Ele sabe que tem pessoas que a estrutura já está ruindo. E ele vai dizer: não chores. Poxa, não é uma deselegância de Jesus? Por que ele está dizendo isso? Se até Jesus chorou num funeral. Por que ele está dizendo para essa mulher: não chores? Hein? É pelo seguinte fato, que aquele que manda a pessoa não chorar, ele tem o poder para secar as lágrimas daquela pessoa. Jesus, ele não está dizendo para fazer ali um charme ou para fazer uma demagogia, não. Ele está dizendo assim: mulher, não chores, porque eu secarei as tuas lágrimas hoje. Amém? Não chores, Jesus está aqui. Amém? Mas como que Jesus ele fez isso? Ele vai tirar a causa das lágrimas. Ele vai na origem do que estava fazendo aquela mãe chorar. Diz aqui no versículo 14 que Jesus ele vai fazer o seguinte, olha só. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que se conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Vamos ver aqui a parte A primeiramente. Tocou o esquife e parando os que o conduziam. Imagina que constrangedor, meus irmãos. Mais constrangedor do que mandar não chorar. Jesus ele está fazendo algo que é muito deselegante, poderíamos assim dizer. Você já viu alguém parar um casamento? Só em filme, né? Ou de dramaturgia. A pessoa está lá se casando, na hora que o padre diz ali, ou o pastor diz: se bem que eu nem pergunto se tem alguém contra. Se tiver alguém contra, que fique contra para lá. Vai ser oposição lá fora. Mas é comum se perguntar: tem alguém que sabe alguma coisa contra esse casamento? Aí no filme sempre chega alguém correndo e dá um chute na porta. Pá! Quando não entra de cavalo, né? Lá dentro. Vai de cavalo, vai de carroça, vai de charrete. É uma coisa maravilhosa. Mas parar um casamento, todo mundo fica olhando e falando: nossa, que deselegante, viu? Lá vem dar trabalho, lá vem arrumar um barraco aqui. Né? Se parar um casamento é deselegante, imagina um funeral, amados. Imagina isso. Está todo mundo chorando. E Jesus, ele olha para aquela mulher, ele se compadece dela e fala: mulher, não chores. E aí ele corre lá na frente, eu imagino, e fala: para esse funeral. Está cancelado esse funeral. Imagina todo mundo olhando para Jesus nessa hora. Imagina as pessoas olhando para ele. Qual que era o sentimento que passava ali na mente daquelas pessoas? Hein? Porque muitas pessoas, elas não vão entender nada. Porque algumas conheciam Jesus. Vinha uma multidão com ele. E Jesus ele toca ali no esquife. O esquife era um caixão que era igual uma maca. Não tinha caixão igual hoje, com alça dourada, com vidro na frente. Era uma maca. A pessoa levava o outro na maca ali, iam conduzindo ali, o esquife era aquela maca. E Jesus ele falou: para parar. Pode parar aí. Só que todo mundo ficou olhando para Jesus, porque até então, Jesus, ele vai passar por um momento contraditório. Por quê?
por causa que ele ainda não tinha feito o milagre da ressurreição. Ele já tinha mandado o paralítico andar, ele já tinha mandado o homem da mão mirrada vir para frente e ele curar. Ele já tinha feito muitos milagres, só que milagre da ressurreição ele ainda não havia feito. E quando ele olha, ele manda o morto se levantar, que ousadia que ele tem. Ele fala: jovem, você dá ordem para o morto. Não seria até patético, amados? Me perdoe assim as palavras, porque as pessoas elas não estão entendendo, porque não se havia ainda notícia que no ministério de Jesus tinha alguém ressuscitado. E o que vai acontecer? Na hora que mandou parar o velório, muita gente o que deve ter feito? Murmurado. Poxa, que coisa, hein? A mulher já está sofrendo e lá vem esse aí, pegar e mandar parar o velório. Velório tem que ser rápido, tem que ser rápido. Morreu, enterrou. Não tem que ficar com esse sofrimento. Não tem que ter, para mim, na minha opinião, nem tinha que ter velório para não aparecer uns malucos igual esse aí. Porque ninguém entendia. Não havia acontecido ainda. Só que diz a palavra do Senhor no versículo de número 14, vou reler: chegando-se tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te, levanta-te. Versículo 15, sentou-se e o que estivera morto e passou a falar. Diga glória a Deus. Amados irmãos, aquele que estava morto ia ser sepultado ao som da voz de Jesus, ele voltou à vida. Ele voltou à vida. Ou seja, aonde Jesus ele chega, a morte não tem a palavra final. Eu não sei o que estava morto na tua vida. Eu não sei se a sua fé, se a sua esperança, se a sua vontade de viver. Eu não sei o que estava morto na tua vida, que você estava pronto para sepultar. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele está aqui neste lugar. E Ele está dizendo: levanta-te, eu tenho uma grande obra ainda na sua vida. Amém. Louvado seja Deus. E o que Jesus ele vai fazer? Ele restituiu aquele filho à sua mãe. Restituição. Eu creio que Jesus ele vai fazer uma grande restituição aqui nessa manhã. Amém? Ô pastor, mas uma dúvida que eu tenho é por que Jesus ele não ressuscita todo mundo que morre? Meus irmãos, todo mundo que Jesus ressuscitou tinha obra para fazer ainda. Todo mundo. Quem não tem mais vai embora. Lázaro tinha ainda uma obra para ser feita. Ele tinha um motivo ainda. As irmãs dele iam ficar como? Hein? Esse filho dessa mãe, como que essa família, essa mãe ia sobreviver? Está entendendo? Porque senão às vezes a gente fica pensando: Deus, Ele não operou. Operou, não operou, amados, porque no dia que a nossa obra acabar, quem vai é eu e você. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que, meus irmãos, olha só o resultado desse milagre. Diz aqui em Lucas 7, no versículo de número 16, diz assim, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Olha só, amados. Jesus, que era conhecido, ficou conhecido ainda mais. Resultado do milagre. Ele que era seguido por uma multidão, agora toda a multidão segue ele. Ele ficou ainda mais conhecido. O que aconteceu? Resultado do milagre. Houve temor. O povo temeu ainda mais a Deus. E diz aqui que Deus, ele foi glorificado. Mas como que eles glorificaram a Deus? Eles saíram dizendo: glória a Deus, glorifica a Deus aí. Mas não foi assim que eles glorificaram. Eles vão dizer assim, olha como que eles glorificaram a Deus.
Diz aqui a palavra do Senhor: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Por que eles vão dizer essas frases? Primeiramente, eles vão ter um reconhecimento que Deus visitou o seu povo. Lá em 1 Samuel capítulo 2, deixa marcado aí, em Lucas, em 1 Samuel capítulo 2, no versículo de número 6, quando Ana está cantando a vitória que ela teve, a mudança de vida que Deus operou na vida dela, diz aqui em 1 Samuel capítulo 2, no versículo 6, que ela vai dizer o seguinte, ó. Diz assim: o Senhor é o quê? Que o quê? Ia dar. Diz aqui, ó, continuando: faz descer a sepultura e faz subir. Ou seja, eles reconheceram verdadeiramente que o que aconteceu ali foi a visitação de Deus no meio do povo. Por quê? É Ele quem dá a vida, é Ele que tem poder para tirar. É Ele que desce a sepultura e é Ele que faz subir. É Ele que faz com que uma pessoa que o médico diz assim, não tem jeito, se for da vontade dEle, a pessoa ela vai viver a vida inteira glorificando o nome do Senhor. Amém? Mas diz aqui que eles vão dizer, um grande profeta se levantou entre nós. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão se referindo a Elias e a Eliseu, que eram os profetas conhecidos como aqueles que conseguiram aplicar o milagre da ressurreição. Elias na vida do filho da viúva de Sarepta. Eliseu no filho da mulher ali, a sunamita. Então, quando eles estão falando assim, ó, um grande profeta se levantou entre nós, porque Elias e Eliseu, eles foram grandes no tempo deles. E, ou seja, na mentalidade daquele povo, Jesus ele estava na mesma categoria que um grande profeta. Eles falaram, um grande profeta se levantou entre nós, igual Elias e Eliseu. Só que Jesus, ele não é um profeta. Ele é muito mais do que um profeta. Olha só o que diz em Lucas, capítulo de número 9, no versículo de número 18, aquele povo ainda pensava que Jesus, ele era um grande profeta. Diz aqui em Lucas 9, versículo 18, diz assim, estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles, João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Essa era a fama de Jesus. Aí Jesus ele pergunta, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo, o Filho de Deus. Amém? Jesus ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos dá alegria todo dia. Ele é aquele que nos fortalece. Ele é o autor e o consumador da fé. Louvado seja Deus. Amém? Mas na mentalidade daquele povo, Jesus, ele era um grande profeta. Mas, amados irmãos, ali naquele dia, Jesus, claro que o termo aplicado ali foi voltado para Jesus. Mas se nós formos analisar a palavra de Deus e trazê-la para a nossa vida, um outro profeta se levantou, que foi aquele jovem. Porque ali ele não se levantou com um ministério profético, como um profeta, ungido como um profeta.
mas agora ele pode testemunhar o que Deus fez. Ele pode viver a vida inteira dizendo: eu sou um milagre vivo. Eu era para me estar morto debaixo da terra uma hora dessa, mas Jesus, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Ele pode ser profeta na vida de muita gente, porque ele pode dizer: a minha vida estava perdida, a minha vida estava em ruínas, era para me ter sido morto, mas hoje eu estou vivo por causa de Jesus. E se na sua vida está assim também, creia em Jesus, que ele mudará a tua história. Amém. Meus irmãos, e se nós formos aplicar isso para nós, deixa eu perguntar aqui, quem aqui já recebeu livramento de morte? Levanta a mão. Fica com a mão levantada assim. Pastor, eu tenho certeza que eu recebi um livramento de morte. Pode abaixar. Bati o carro, bati a moto, quase caí de uma altura, fiquei no hospital, os médicos me desenganaram. Então você tem certeza que se não fosse a mão de Deus, você estaria morto, né? Só que o Salmo de número 44, no versículo de número 22, não vai dizer que apenas quem tem livramento de morte tem essa certeza, não. Todo aquele que é de Deus tem que ter essa certeza. Diz aqui, Salmo 44, versículo de número 22, diz assim, Salmo 44, versículo 22, diz assim, mas por amor de ti, somos entregue à morte continuamente. Somos considerados como ovelha para o matadouro. Vou te fazer uma outra pergunta. Quem aqui nessa igreja tem certeza que Satanás é contra ela? Levanta a mão. Todo mundo, né? Então você tem certeza que Satanás, ele trama contra a sua vida todo dia? Então, meus irmãos, você também era para estar morto. Você era para estar morto todo dia. Porque se Satanás, todos os dias, ele trama contra nós, ele arma o laço de morte, era para mim estar morto, era para você que está aqui estar morto, é para você não estar nem participando desse culto, nem ouvindo essa mensagem, era para você estar. Talvez pela vida que você tinha ontem, vida do crime, vida de drogas, vida de bebedeiras, talvez pela vida pregressa que você levava um dia, você diz assim: pastor, eu tenho a certeza que era para eu estar morto. Então por que você está vivo hoje? Qual que é o motivo? Para você ser profeta na vida de muita gente. Dizer, contar as maravilhas que Deus fez na tua vida. O que Ele está fazendo todo dia na tua vida. Os livramentos que você não vê, mas que Deus está operando todo dia na tua vida. Viva para testemunhar, não para murmurar. Você não pode viver, levantar nessa manhã e começar a reclamar da vida, não, meu irmão. Era para você estar morto. Era para você nem aqui estar. Então para que viver para murmurar? Para reclamar da vida, que as coisas não estão dando certo, para ficar dando chute no vento. Não! Se Deus, Ele te levantou hoje, é porque Ele está levantando um homem de Deus, uma mulher de Deus em você. Ainda que as coisas elas tenham sido tomado um rumo diferente em algum momento, não quer dizer que é isso que você tem que viver, não. Porque pensa bem, você lembra que tem até um louvor que fala que Deus, Ele é o maior pintor do mundo, mas por quê? Porque, meus irmãos, lembra daquela tela que era para ser a dor extrema? Talvez você pode dar até um nome, um buraco sem fundo. Ela foi transformada numa tela diferente. Aquela imagem da mãe indo sepultar o filho, eu imagino a mãe brincando com o filho, né?
ali com um pano amarrado na cabeça, sabe? Igual aquelas Dona Maria mesmo, né? Mais antigas, né? Colocava o pano assim, amarrava para trás, tá ali cozinhando, experimentando na mão, e o filho vem, véia! E ela rindo, ô menino, sai para lá, vai fazer o queimar aqui. Jesus, ele muda o nosso viver. Viva para testemunhar. Se hoje Deus ele te deu oportunidade de estar aqui, não viva murmurando não, reclamando, Senhor, por que não? Porque Deus ele está pintando, a tela ela não terminou ainda não, ele vai continuar escrevendo uma linda história para você, que não tem preço, mas tem um valor inestimável para Deus. Amém? Se coloque de pé. Ele é o autor da vida. Ele venceu a morte. Eu quero orar por você, mas eu quero que você desperte esperança nessa manhã. Põe a mão assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos e eleve o teu pensamento a Deus. Amados irmãos, eu seria uma pessoa talvez alienada se eu não dissesse para você que nós sentimos dor. Claro que vamos sentir. Enquanto estivermos aqui, vamos sentir dor. Às vezes vamos chorar. Às vezes não por percas de pessoas, mas às vezes a gente perde até a alegria, a fé no ser humano. Poxa, igual ontem, fiquei assustado com a matéria de um homem decapitado aqui, ó, no canal aqui, ó. Olha como que as pessoas estão. Não digo que nós não vamos ficar assustados. Mas eu quero te perguntar, você que está aqui, você que levantou nessa manhã, você já agradeceu, meu irmão? Porque talvez você não sabe que quem te levantou hoje foi Deus. Pastor, não, isso não, que eu coloco meu celular para despertar do lado da cama. Mas se ele não tivesse dito, levanta-te, vai testemunhar o que eu fiz na tua vida, o que eu continuo fazendo, e o que eu irei fazer ainda. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que Jesus é Ele que traz a tranquilidade que a cidade chamada Naim não trazia para aquela mulher. Jesus ele trouxe. E Ele pode fazer isso por você. Ainda que você esteja passando por um momento complexo, adverso, difícil, complicado, pensando em sepultar talvez a sua família, o seu casamento, sepultar talvez a sua própria vida. Você perdeu o ânimo, mas hoje, aquele que tem poder, aliás, poder é muito pouco, ele tem todo o poder, lhe foi dado no céu e na terra. Ele tem condição de fazer com que esse coração aflito ele venha se acalmar. Ele tem condição de fazer com que esse desespero ele desapareça. Não é isso que a palavra de Deus ela diz, que com Jesus no barco as coisas não vão bem? Que quando Jesus está conosco não há o que temer?
Jesus, ele fala, as minhas ovelhas, ninguém as arrebata das minhas mãos. Com ele, nós temos tranquilidade. Mas você não pode, meus irmãos, nenhum de nós podemos termos sido chamados para se levantar e se levantar para reclamar da vida. Deus está no controle, minha irmã. Deus está no controle, meu irmão. Ele sabe o que Ele está fazendo. É nas mãos dele que a pintura continua. Pastor, meu quadro hoje é de terror. Mas Jesus, Ele está na sua vida. Quem está pintando o seu quadro? É Jesus? Porque a pessoa quer ter final feliz sem ter Jesus no coração. Não tem como. A pessoa quer ter final feliz, mas afastada de Jesus. Não tem jeito. É Ele quem faz. É Ele quem se compadece de verdade. Quantos amigos, meus irmãos, que disseram para você um dia assim, ó, estamos juntos, e na hora das tribulações te abandonaram. Mas Jesus, no dia que Ele subiu ao céu, Ele não disse assim, ó, fui, agora é com você, não. Ele não disse isso. Ele disse, eu vou preparar lugar, mas eu vou voltar. Mas mesmo tendo ido, Ele vai dizer, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Podem ser dias difíceis, podem ser dias pesados, podem ser dias maravilhosos. Eu estarei com você. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser na Judéia, na Galileia, em Samaria, até nos confins da terra. Eu estarei com você. É por isso que eu quero orar por você. Jesus, Ele está te vendo nessa manhã. Jesus, Ele está olhando para você. E Ele se compadece da sua dor. É como se Ele olhasse para a vida e sentisse a saudade que você sente. É como se Ele olhasse e sentisse a dor no coração que você sente. Mas quando Ele faz isso, Ele começa a mudar tudo. Ele começa a mudar a estrutura. Ele começa a tirar a dor. Ele começa a mudar. Porque Ele tem poder para isso. Pastor, eu quero que essa dor passe. Quero orar por você. Mas antes, deixa eu perguntar. Tem alguém aqui que está longe da presença de Deus, afastado do caminho do Senhor, ou que ainda não entregou a vida para Jesus e hoje quer voltar para Jesus, ou quer entregar a vida para Jesus? Se tem, levanta a tua mão direita, que eu quero orar por você, pastor, eu quero. Todos já fizeram isso? Que bom. Que bom. Põe a mão assim na altura do coração. Eu quero orar por você. E eu garanto, assim como Jesus está aqui nesse lugar, ao final dessa oração, essa dor não existirá mais. Essa tristeza não existirá mais. Porque Ele transforma o nosso choro em folguedos. Perto dele, a tristeza ela é convertida em alegria. E você está na casa de Deus. Olhe à sua volta. Você tem motivos para sorrir também. Porque ainda que a vida tenha nos tirado pessoas, Deus colocou pessoas à nossa volta para lutar conosco, para estar conosco. Mas mais do que isso, Jesus, Ele é com você. Deixa eu orar por você. Pai querido, Deus amado. Meu Deus, aquela mulher não te pediu nada.
Ela não abriu a boca em momento nenhum para falar. E o Senhor, vendo-a, se compadeceu dela. E o Senhor que disse para aquela mulher, Pai, para aquela mãe, que o chão talvez seria o lugar que ela estaria e nunca mais se levantaria. Mas quando o Senhor chegou ali, Pai, Senhor, quando o Senhor chegou ali, meu Deus, aquela mulher estava caminhando para sepultar não apenas o seu filho, mas a sua esperança também. Aquela mulher estava indo sepultar talvez os dias mais felizes que ela já viveu. Mas quando o Senhor chegou, meu Pai, o Senhor deu um novo motivo, uma nova esperança, uma nova caminhada, uma nova missão. E é por isso, meu Deus, que eu te peço, meu Pai, assim como diz a tua palavra, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, que o Senhor não muda, que em ti não há sombra de variação. Meu Deus, eu peço ao Senhor que faça na vida dessa pessoa também, faça na vida desse homem, dessa mulher, que tem, meu Deus, trazido consigo, meu Pai, talvez um esquife, aonde, meu Pai, está a esperança dela, aonde, meu Deus, está a fé, aonde, meu Pai, estava, meu Pai, os projetos, os sonhos. Meu Deus, em nome de Jesus, toca nesse esquife hoje. Oh, Pai querido, toca hoje. Oh, Deus, manda parar esse sepultamento agora. Manda parar. E em nome de Jesus, aquilo que estava morto, aquilo que estava causando dor, aquilo que era sofrimento, levanta-se hoje. Que haja restituição agora. Que haja restituição da alegria, da paz, da felicidade. Que o Senhor, meu Deus, fortaleça, mantenha de pé, dê a paz que o teu povo precisa, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor entre dentro dessa casa, dentro desse lar, dentro dessa família, nesse casamento, nessa vida sentimental, nessa vida pessoal. Oh, Deus, e começa a arrancar agora, porque, meu Deus, aonde o Senhor entra, a morte não tem a última palavra. Aonde o Senhor entra, meu Pai, o destino pode ser mudado. Aonde o Senhor entra, a contenda tem que sair. Aonde o Senhor entra, meu Pai, a novidade de vida. Aonde o Senhor entra, aviva a esperança. E em nome de Jesus, meu Pai, comece a restaurar, Deus. Comece a restaurar agora. A quebrantar os corações daqueles que foram levantados por Ti para testemunhar que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta a vida desse homem, dessa mulher. Meu Deus, seque dos olhos, do coração, do espírito, essas lágrimas geladas, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, é que converte as lágrimas de tristeza em lágrimas de alegria. Porque eu creio, meu Deus, eu creio que a pintura ainda não terminou. Se Leonardo da Vinci, meu Deus, ele, para fazer a sua obra-prima, ele demorou 14 anos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, vai escrevendo a nossa história ao longo de uma vida. E eu tenho certeza, Pai,
que o final, quando essa obra estiver completa, lá na glória, será, meu Deus, cantado o hino da vitória ao Senhor, em nome de Jesus. E que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor.